Olá, pessoal, boa noite. Voltamos aqui mais uma live da Papo Técnico e Confraria. Num momento diferente hoje, né, que a gente aqui no nosso estado do Espírito Santo, para vocês que estão nos ouvindo de fora, estamos no momento de quarentena e não lockdown, como as pessoas falam erroneamente. E a gente queria referenciar que nós estamos aqui no limite do decreto, que é no máximo 3 pessoas, no mesmo ambiente para colocar essa live aqui ao vivo para vocês. Então, hoje a gente vai ter um tema muito especial que foi pedido por muitos da área, que é sobre Compete, que é como se utilizar deste benefício no Espírito Santo. Então, eu queria dizer para vocês que a gente também tem uma convidada muito especial, que é a Raquel Freixo, que ela está desde 2019 como subsecretária do Estado de Competitividade pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, a SEDES. A Raquel também é professora universitária e advogada, e especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São Paulo, mestranda em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School. Ela tem 15 anos de experiência em consultoria tributária, aduaneira e empresarial em São Paulo e no Espírito Santo. Então, a gente vai estar muito bem servido com a Raquel, que eu vou passar a palavra para ela já já. E a gente também tem a Milza Fernandes, da nossa Papo Tec e Confraria, que hoje vai conduzir com a Raquel aqui brilhantemente esse painel, esse nosso tema, essa nossa palestra de hoje, né, sobre Compete. A Milza é contadora, né, formada na UVV, Centro de Ensino Superior de Vila Velha, pós-graduada em Futuro Digital dos Negócios, presidente do Sindicontábil, presidente da Associação de Contadores de Vila Velha, membro efetivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha. Bem, hoje a gente vai ter o tema Compete, como se utilizar desse benefício no Espírito Santo. Também a gente tem as próximas lives no mês de abril, maio, junho e julho. E já já a gente divulga para vocês, depois de julho, o nosso calendário aí de agosto a dezembro. Então, no próximo mês, nós vamos falar de imposto de renda pessoa física, as novidades e as principais dúvidas. Depois, nós vamos falar de SPED contábil, onde a gente vai conduzir aí com a nossa convidada Renata Santana. Depois, também, nós vamos ter as Lei das Falências, que vai ser conduzido pela Tamires. E também vamos estar falando de DISO, que vai ser conduzido por mim e pela Milza, para falar aí os pontos importantes da DISO. Passa a palavra agora à nossa palestrante de hoje, a nossa convidada, que é um papo Raquel descontraído, tá? A Raquel. Raquel, agora é com você. Obrigada, primeiro de tudo, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom que o papo é descontraído, né? Porque falar muito de juridiquês não é minha praia. Bom, primeiramente, mais uma vez, então, obrigada, Carla, pelo convite. Boa noite para você, boa tarde, bom dia para você que está assistindo essa live depois. Primeiramente, né, reforçar aqui, como a Carla bem mencionou, as medidas de segurança adotadas. Preciso começar falando desse tema, né? O Espírito Santo, nós estamos em quarentena. É muito triste esse momento em que o Brasil vive, é muito triste a gente ainda conflitar ideologia com política, né, quando se tem vidas. Mas eu tenho certeza que esse papo de hoje vai nos ajudar, vai te ajudar, empreendedor, empresário, contador, advogado, enfim, vai nos ajudar aí, vai te ajudar, inclusive, a traçar metas futuras, projetos, a reorganizar projetos, a tirar de gaveta projetos aqui no Espírito Santo, quem sabe? E espero te ajudar um pouquinho com isso. O tema, então, como a Carla mencionou, a gente vai falar um pouquinho do Compete. Então, eu estou como subsecretária de Competitividade e lá na secretaria, a gente administra os incentivos, alguns deles o Investe e o Compete especificamente. Hoje vai ser o nosso bate-papo. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho, trazendo um histórico, tentando desmistificar um pouco o que se tem aí relacionado a incentivos. Será que é a tal da guerra fiscal? Será que não é? A gente vai ter um papo sobre isso. Vamos passar o slide. Aqui. Vamos lá. Não posso esquecer de passar o slide. Gente, eu estou na TV, deixa eu arrumar meus cabelinhos. Já que é descontraído, dá tempo de arrumar. Bom, gente, é chiquérrimo. Olha esse microfone, gente, é muito profissional. Estou me sentindo uma estrela aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, o nosso bate-papo. A gente vai desmistificar um pouquinho aí, ou ao menos iniciar essa tarefa, né, sobre incentivo fiscal, se ele é guerra fiscal ou se ele é atração de investimentos, a gente vai falar sobre isso. Vamos passear um pouquinho aí como estão os incentivos fiscais hoje, no que se refere à parte de ICMS, depois da convalidação, a gente vai falar sobre isso. Vai passear especificamente pelo Compete, o que é o Compete, quais os setores que ele abrange,
requisitos para se aderir, e a gente apresentou ali um hall destacou algumas perguntas mais usuais sobre o tema, e já vou fazer aqui um chamamento. Se você tiver dúvida, eu acho que pode colocar, né, no bate-papo do YouTube, que o pessoal vai selecionando. Isso, então, já isso. aproveita para ir Pessoal, fazendo quem aí. tiver dúvida, pode colocar no chat do YouTube, que eu vou passar as dúvidas aqui para a Raquel, vou ficar monitorando e vou passar as dúvidas. Pronto, então vá anotando aí. Bom, então vamos lá, vamos começar um pouquinho. Incentivo tributário, né? O pessoal, quando a gente fala sobre esse tema, muito se diz de guerra fiscal, os estados brigando. Mas, a bem da verdade, incentivos tributários, incentivos financeiros, eles estão na Constituição Federal, não só na de 88, mas nas anteriores. E ele tem como meta promover o quê? Equilíbrio regional do Brasil. Inevitavelmente, por questão histórica, cultural, social, a gente tem ali um desequilíbrio econômico, muitas vezes um estado se industrializa mais do que o outro é mais serviço, enfim. Então, o incentivo ele tem esse desejo de trazer essa promoção, trazer esse equilíbrio econômico. A gente cita ali alguns artigos da Constituição Federal, que eu brinco com meus alunos, sabe mesmo? A Constituição Federal é a nossa lei maior, ela que manda em tudo. Então, se a própria Constituição Federal colocou que incentivos tributários podem ser concedidos para fins de equilíbrio fiscal, isso é muito importante para a gente. Bom, posso seguir aqui? Pode seguir. Beleza. Bom, e aí, consequentemente, eu tenho também, a gente chama isso de função extrafiscal. O que isso quer dizer, né? Alguns tributos, né, a maior parte deles, inclusive, ele não tem só a função de arrecadar receita para o órgão competente, ou para a União, ou para o município, ou para os estados. Mas ele tem uma função extrafiscal. O que é isso? De trazer equilíbrio, de trazer, de permitir que o ambiente econômico fique saudável. E o incentivo fiscal, ele também tem essa função. Eu trago, inclusive, aí está na tela de vocês, eu vou pedir aqui licença para trazer a passagem do professor Paulo de Barros Carvalho, que ele diz exatamente isso, né? Que, por exemplo, as isenções fiscais, que é um tipo de incentivo tributário, ele é um forte instrumento de extrafiscalidade, ou seja, de trazer esse equilíbrio. E aí ele dosa o equilíbrio da carga tributária e enfrenta também situações agudas, de natureza decorrentes aí de problemas econômicos, sociais e a capacidade contributiva do contribuinte, dependendo da localização deles. O que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui e continuar batendo esse papo aqui com vocês. O que isso quer dizer, minha gente? Que, até fazendo uma analogia, tá, com o que a gente tem vivido hoje, em que muito se diz, né, de centralizar, ausência de coordenação no que se refere aí aos problemas da pandemia do Covid. Quando a gente fala também de questões econômicas, e trazendo um histórico, né, é dever da União também trazer esse equilíbrio, é também dever da União promover esse equilíbrio por meio de políticas públicas, fiscais, inclusive. Só que, infelizmente, não se existiu no Brasil políticas tributárias efetivas com esse objetivo, né, de trazer mais igualdade de condições econômicas entre os estados. E aí os estados precisavam se movimentar. E aí os estados, desde lá da década de 70, de 80, começaram a criar alguns mecanismos de autopromoção no sentido de desenvolvimento, girando sua economia, promovendo emprego, renda. E um desses instrumentos foram o quê? E são ainda os incentivos fiscais, que a gente tanto escuta falar. Então, os incentivos fiscais, eles nascem exatamente por uma ausência de política tributária coordenada no âmbito federal e como uma forma dos estados se manterem vivos, se manterem, terem um incremento nas suas arrecadações, terem emprego para gerar, né? Porque se você tem economia girando, você tem emprego. Então, é até uma coisa que a gente fala. Pode falar. Raquel, então, uma coisa que eu já escutei muito de pessoas leigas, normalmente, claro, é que o Estado está abrindo mão de muito dinheiro. Então, e eu sou uma das pessoas que defendo o incentivo fiscal com unhas e dentes, né? Eu fico, nossa, muito fula quando eu escuto um absurdo desse. Mas, assim,
o que você pode falar com relação a isso? O Estado está abrindo mão de muito dinheiro ou, como pensamos, né, o Estado está recebendo um dinheiro que não receberia? Exatamente, exatamente o ponto, né? Se diz que incentivo fiscal ele é renúncia fiscal ou incremento de receita, ou seja, eu estou abrindo mão de uma receita ou eu estou adicionando uma receita. É um paradoxo, é um tema ainda muito controverso, principalmente por conta das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que em alguns momentos, e aí também há uma discussão nesse sentido, né? Em alguns momentos se entende que qualquer incentivo é renúncia e outros não, porque você tem vias de compensação. Mas eu sou da corrente, ainda minoritária, por isso que eu falei que ia começar desmistificando isso, porque é exatamente esse o ponto. Veja, como os estados precisavam sobreviver, eu começo a criar incrementos, instrumentos para tentar atrair novos investimentos para esse estado. Então, vamos falar aqui, fazer um recorte aqui com o estado do Espírito Santo, ok? A gente não é um estado com uma grande população, então não somos um grande centro de consumo, diferentemente dos nossos amigos Minas, São Paulo. Então, se eu tenho uma arrecadação, por exemplo, com a circulação e movimentação a partir de consumo, que muito se discute isso, inclusive quando da reforma, eu sou um estado muito pequeno. Eu não tenho essa capacidade toda. Em compensação, eu tenho outras vocações. Eu tenho uma vocação logística muito interessante. Eu tenho uma promoção portuária muito interessante. Então, veja, se eu aguardar que indústrias, por exemplo, aqui se instale por conta do tamanho do meu mercado consumidor, será que eu estaria bem das pernas como eu estou hoje? Então, veja, eu preciso criar mecanismos para que, se hoje eu tenho uma desigualdade, um desequilíbrio econômico, seja pelo tamanho, por exemplo, da minha característica de população, consequentemente de mercado consumidor, para que eu atraia determinados segmentos de empresa e, consequentemente, torne atrativa a permanência delas aqui. E esses incentivos, eles são exatamente essa isca. Sem eles, inclusive, essas empresas sequer aqui estariam. E é exatamente esse viés que você mencionou. Opa, se eu aqui não estou, consequentemente, eu sequer teria essa receita. Então, a minha base seria zero, né? Então, é exatamente esse o ponto. E aí, quando a gente fala, deveria ter sido feito num comando federal. Não foi. Então, os estados assim o fizeram. Então, primeira coisa que a gente já começou a desmistificar aqui, está na Constituição Federal. Obviamente que deve ter gente assistindo que já sabe disso tudo, mas a gente também está bem descontraído. Vamos pensar que também tem gente que não é muito da área jurídica, então, só para ter essa informação. Incentivo fiscal não é criação dos estados, é política pública. Isso é muito importante, porque a gente vai falar na sequência. Então, veja, se eu tenho políticas públicas eficientes, de qualidade e eficazes, elas precisam ser mantidas. E aí vocês vão entender, aguenta essa frase aí. Bom, e aí, aqui, falando um pouquinho aqui, quando eu falo de... E aí a gente estava falando até agora de incentivos como um todo. Eu estou falando de incentivos tanto estaduais como federais. Por exemplo, você já ouviu falar do incentivo chamado Sudene? Sim. O incentivo do Sudene é um incentivo concedido por quem? Pelo governo federal. Pelo federal. Para aquelas regiões consideradas o quê? De baixo desenvolvimento econômico. Então, veja, é uma política pública. Sim. Não é isso? Inclusive, o Espírito Santo, um pedaço do Espírito Santo está na área da Sudene. Perfeito. Como eu quero promover o desenvolvimento de determinadas regiões, se fez um estudo em nível de união para ver quais municípios que eu tinha ali um desenvolvimento muito inferior aos demais. Criou-se um mapa, especificamente ali estados do Nordeste, mas não apenas. Tem uma turma do Sudeste também que inclui a gente. Então, tem municípios do Espírito Santo, por exemplo, que são alcançados por políticas tributárias de âmbito federal. Então, veja, é política pública. Tá? Uma outra coisa interessante, que eu acabei nem colocando slide, mas a gente vai falar sobre isso. Veja, muito se diz, não sei se vocês têm escutado falar, que a reforma tributária vai acabar com os incentivos fiscais, porque em países avançados a tributação não tem benefício fiscal. Não acreditem em tudo que você escuta, ok? Incentivos tributários, também conhecido como subsídios, são sinônimos, ok? Incentivos, subsídios são sinônimos. É concedido em diversos países, inclusive aqueles que têm o tal do IVA, o Imposto Único.
Então, não é que os países com uma única tributação não têm incentivo. Não, não, não. Tem sim, sim. Tem tá? regiões com IVA diferente. Exatamente. Dentro do mesmo país. Perfeito. Você pega os Estados Unidos, ele vai ter ali o Texas dele, ele vai ter em determinados países valores percentuais diferentes por várias variáveis. Isso não deixa de ser, aliás, isso é incentivo. Inclusive, nós vimos no Canadá um IVA diferente para os shoppings que vendem, os outlets. Ok. Os outlets tinham um IVA de 25%, porque eles vendem muito barato e o IVA é bem mais alto do que o IVA do lugar. Exatamente. Então, eu quero promover, inclusive, setores. É para que ele não. Eu imagino que o objetivo seja para que ele não conflita com o preço do Exato, é para eu trazer equilíbrio lojista. econômico. Exatamente. Como o custo do lojista é menor, por exemplo, né? E o outlet ele tem um custo relativamente menor, ele está numa rota ali de uma circulação de pessoas maiores, então ele tem um mercado maior de acesso, acaba se tendo essa diferença, que é o que? Exatamente nesse exemplo, um incentivo. Então, veja, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Incentivo tributário é política pública. A grande questão ela tem que ser uma política eficiente, medida. Eu preciso medir se aí sim, e aí é a diferença se um benefício ele está só renunciando de receita ou se ele está trazendo incremento arrecadatório. É eu medir se essa política ela está adicionando para a minha economia ou se ela está subtraindo receita. Não é fácil chegar a esses números, tem um debate intenso, inclusive no âmbito nacional, do Confaz, sobre essas variáveis, mas a gente consegue aqui no Espírito Santo, inclusive dentro do Compete, por incrível que pareça, medir isso e eu vou falar com vocês já já. Bom, pode seguir? Pode. Eu ouvi um pode daí de casa? Então, ótimo. Então, e aí, nesse contexto de cada estado ter que promover a sua política de desenvolvimento, começou cada estado a pensar, opa, o que eu tenho de vocação? Né? Como eu posso atrair uma nova empresa aqui para o meu estado e, consequentemente, girar a economia local? A partir disso, alguns estados, aliás, vários estados, né, começaram a conceder incentivos fora do âmbito do Confaz. Só um parênteses, o que é o Confaz? O Confaz é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o quê? Onde todos os representantes fazendários, né, da Receita Estadual, dos estados se reúnem para discutir temas relacionados ao ICMS. Okay? Então, a chamada Lei Candir, né, que é a Lei Complementar 24, que trata ali do ICMS, ele diz o seguinte, que quando eu quiser conceder um incentivo, o que eu preciso ter? Unanimidade de todos os 27 estados. Os estados precisam concordar para que eu dê um benefício específico lá. Exatamente. Então, por exemplo, São Paulo vai conceder um incentivo tributário, okay, para o setor automobilístico. Quem tem que concordar com esse incentivo de ICMS para o setor automobilístico? Todos os estados. Veja, unanimidade é fácil, uma democracia? Nossa. Em 27? Em 27 estados, com economias diferentes, com perfis diferentes, com culturas diferentes. Não, né, meus senhores, minhas senhoras, não é fácil. Consequentemente, alguns estados, lembra? Eu não tenho ali uma política nacional coordenando isso. Eu não tenho aí no âmbito do Confaz unanimidade, porque cada estado olha o seu estado, né, por diversas razões. Cada estado, então, começa a fazer o quê? Opa, eu vou conceder o meu benefício independentemente de você. E alguns mecanismos são criados. A partir desse racional, que se convencionou aí ao longo dos anos a chamada guerra fiscal, que é o quê? Eu concedo incentivo tributário para atrair investimento, só que todos os estados fazem isso. Olha, temos duas câmeras. Todos os estados fazem isso. Consequentemente, se convencionou esse nome, guerra fiscal. Aí eu não vou entrar aqui se guerra é bom, é ruim, né? Claro que quando eu falo em briga, não é bom. Mas eu nem sei se esse termo guerra fiscal seria o mais adequado para esse tipo de situação. Mas, dando seguimento aqui ao nosso papo, chegou um determinado momento em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, recebeu muitas ações que surgiram a partir dessas guerras fiscais. E o STF disse o seguinte, olha,
eu vou aqui dizer se é inconstitucional ou não, se afronta a Constituição cada Estado conceder seu benefício. Ou vocês se organizam ou vamos em frente. E aí os Estados decidiram, então, em 2017, convencionar o que a gente chama de convalidação dos incentivos fiscais, que é, com a publicação da Lei Complementar 160 e, posteriormente, do Convênio de ICMS 190, os Estados decidiram o seguinte, em resumo: olha, o que foi feito até aqui, a gente aceita, está convalidado o passado. Ou seja, eu aceito, nós, todos os estados, está convalidado. Os incentivos estão aceitos, são válidos, ok? Só que a gente vai fazer um pacto daqui para frente. Não serão possíveis criar novos incentivos de ICMS que não estejam aqui dentro do âmbito do CONFAS. Combinado? Tem algumas exceções, a tal da cola. A gente pode fazer um bate-papo só sobre Lei Complementar 160, senão não vai dar tempo. Mas, enfim. E aí, os estados combinaram isso. E eles combinaram uma outra coisa também. Os benefícios que já estão valendo, né, que estão em vigor até hoje, eles terão uma escala. Então, eles têm uma vigência estabelecida. Os benefícios a gente convenciona, né? Industrial vai até 32, benefício de importação, mais para atividade portuária, até 25, e os benefícios comerciais até 2022. Bom, esses prazos aí para os incentivos é só para o Espírito Santo? Não, para o Brasil inteiro. Tá? Qual que é o prazo do Compete, hein? Vamos responder isso. Fique aí que a gente vai responder isso hoje ainda, tá? Bom, finalmente, essa historinha toda para chegar onde? No nosso Compete, no nosso papo de hoje. Por que a gente fez questão de contar essa história toda? Primeiro, para você entender que o Compete é um incentivo legítimo. Ponto. Né? Ele está dentro dessa norma da Lei Complementar 160, ele foi convalidado e ele é um instrumento de política pública para promover o quê? Aí eu já vou antecipar aqui. Vou antecipar aqui o objetivo dele. Ele tem como objetivo, ele é uma política pública para expandir, modernizar, diversificar setor produtivo, estimular a realização de novos investimentos, renovar a tecnologia, enfim, trazer competitividade para o Estado do Espírito Santo. Então, o Compete, ele é política pública tributária do Estado do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque lembra quando eu falei que política pública, ela precisa ser medida, né, através da sua eficiência, da sua eficácia. Então, nós medimos isso dentro do Compete. Ok? Então, já respondendo, o Compete é renúncia fiscal? Não. Não. Vamos aos números, só para eu mostrar já isso? Isso, ótimo. Quando eu falo, por que eu falo que o Compete não é mera renúncia fiscal? Essa tabela apresenta para vocês, por exemplo, bacana, ficou grande. Essa tabela mostra para vocês hoje, desde o consolidado do número de empresas que estão no âmbito do incentivo e o número de empregos gerados e mantidos a partir desse incentivo. Então, veja, hoje nós temos ali um consolidado de 51 mil empregos gerados a partir dessas 2.176 empresas que utilizam o incentivo tributário do Compete. Raquel, mas se não existisse o Compete, essas empresas estariam aqui? Grande parte delas não. Grande parte delas não, e vocês vão entender por quê. E outra coisa que é muito interessante, veja, nós temos aqui, nessa tabela, dividido em micro-regiões, porque lembra que eu falei lá no início que o incentivo fiscal ele tem que promover desenvolvimento, inclusive das regiões do país, e igualmente no Estado do Espírito Santo. Inclusive, isso é uma política muito forte do governo atual do Estado, promover o desenvolvimento regional. Então, eu tenho que ali uma pulverização dessas empresas, algumas, obviamente, concentradas em determinada ali na região metropolitana, porque é o principal zona de consumo e principal rota logística, mas eu tenho, sim, olha ali, uma variação também de empresas em todas as regiões do Estado do Espírito Santo. Ok? Aqui, E olha que interessante esse quadro. Vocês sabiam que mesmo durante a pandemia do coronavírus, que nós estamos vivendo, até me arrepio com esses dados,
Porque, assim, é muito ruim a gente viver o que a gente tem vivido no nosso ambiente econômico, né? Pessoas fechando portas, enfim. É triste, eu me emociono. Me perguntaram porque eu estava toda de preto hoje. Falei, eu acho que, eu nem reparei, mas deve ser uma externalização do luto, da tristeza e da comoção, seja pelas vidas, seja pelo nosso setor produtivo. Mas, isso é uma informação bacana. Quando eu comparo janeiro, março, porque esses dados são atualizados de março. Quando eu comparo março de 2021 a março de 2020, né, eu tenho ali os períodos de 12 meses, isso mesmo, de 2020 a 2021, eu tive um acréscimo de novas adesões ao incentivo tributário do Compete de 18%. O que isso quer dizer? Eu tive um crescimento, ou seja, novas empresas aderiram ao Compete um somatório de 18% a mais do que o mesmo período do ano passado, inclusive começando a entrar no período pandêmico, ou seja, ainda tinha um cenário econômico saudável. E, Raquel, mas é porque você pode ter uma mera adesão, não sendo necessariamente uma empresa nova. Não, nós recortamos novas empresas. Então, essa variável, né, esse número que está aí para vocês, eu já trago como um recorte o quê? Novas empresas. Não é uma mera mudança de regime tributário ou algo nesse sentido. São, efetivamente, novas empresas que vieram para o Espírito Santo. Por quê? Mesmo em meio a guerras, a gente tem momentos em que a gente precisa replanejar nossa vida. Replanejar negócios. Eu ia falar isso. A gente percebe que quando as pessoas passam por situações de inesperadas, assim, que acabam com o seu planejamento para a empresa, para o negócio, seu planejamento financeiro. As empresas que querem sobreviver, elas precisam se reprogramar, né? Então, elas mudam o seu planejamento para sobreviver. E eu posso falar isso porque nós tivemos no escritório empresas vindo de fora nos procurando para aderir ao Compete, para ter sede no Espírito Santo. Então, assim, por quê? Porque precisam se reformular, se reinventar, para continuar sobrevivendo. Então, acaba que a pandemia trouxe algumas dessas empresas aí, com certeza, dessas 18 a mais, foram... 18%. 18%. Não são 18 empresas, algumas 18, mil empresas. Isso aí. Exatamente. Desses 18% a mais, foram de empresas vindo, sim, de outras regiões, tentando mudar a sua forma de distribuição, ou mudar a sua forma de produção, ou mudar... Empresas tentando se reinventar. Se reinventar. E é isso, gente, é se reinventar. E aí, o Compete, como está aí na tela de vocês, que é um benefício de competitividade, ele atende todos esses 21 setores. Tínhamos 22 setores, mas um foi descontinuado em 2020, que era o de transporte. Mas hoje, vigente, nós temos todos esses segmentos. Por isso que quando eu falei, né, que tem sim, desenvolvimento regional e etc., porque olha o tanto de setor produtivo alcançado por esse incentivo. E aí, quando a gente fala de reinvenção, inevitavelmente nós tivemos um potencial crescimento, principalmente no Compete atacadista, e também no Compete venda não presencial, também conhecido como e-commerce, né? Muitas empresas precisaram que, olha, eu tinha o meu varejo, mas agora eu me transformei no e-commerce. E aí eu reduzi custo, eu potencializei receita, eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender a fazer marketing em rede social, eu tive que aprender a usar tal de marketplace, mas veja, e aí quando eu olho para a parte tributária, eu posso perceber, e eu percebi, nós vimos isso ali com esses dados que a gente trouxe, que há um incentivador e tanto no Estado do Espírito Santo para promover essa reorganização aí nessa fase tão difícil. Então, hoje o Compete, ele alcança todos esses setores. Então, eu já quero aqui iniciar a responder uma pergunta aqui, que eu sei que vocês vão me fazer mais para frente. Até quando, sabe aquela vigência lá estabelecida pela Lei Complementar 160, até quando que vai o prazo do Compete? Olha, ele tem prazos que vai de 2032 a 22.
Porque eu tenho segmento aqui do Compete, que ele é eminentemente, ou seja, na sua essência, ele é comercial, que vai até 22, e ele tem também incentivos que, na sua essência, é industrial. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, metal mecânico, é um incentivo que é para a indústria, exatamente. Isso. Então, eu tenho rochas, enfim, eu tenho vários segmentos que estão enquadrados como indústria e segmentos que estão enquadrados como comercial. A gente vai falar mais sobre esses prazos, mas é uma primeira resposta para vocês. Bom, beleza. Raquel, e aí, como eu faço? Eu sou do setor, por exemplo, de e-commerce, ou perfumaria, ração, enfim, cerveja artesanal. Aliás, aqui, ó. Gente, isso não é fake news, licença. Isso não é fake news, gente, porque aqui é uma confraria. Não é fake news. Uma confraria precisa ter um tempero, entendeu? Então, veja, eu sou um distribuidor atacadista dessa bebida interessante. Eu sou um produtor também. Quem disse que no Espírito Santo não tem vinho? Temos, sim, senhor. Tem. Enfim, como eu faço para alcançar esse incentivo? Ou então eu estou aqui situado... Onde que você acha, hein, que tem gente assistindo? Em qual estado agora, hein? Com certeza deve ter Bahia, Minas, São Paulo. Todos nossos amigos, né? Daqui a pouco sai um Uai, né? Daqui a pouco sai um Oxi, então vocês já são de casa. Pois é, ó. Quero instalar uma indústria aqui. Hoje eu estou na Bahia, estou expandindo. Você não precisa fechar a sua indústria na Bahia. Você está expandindo. E aí você quer alcançar novos mercados. Quero abrir essa filial da minha indústria de imóveis, Raquel, no Espírito Santo. Como eu faço para aderir ao Compete, por exemplo, móveis seriados? Então, qualquer adesão do Compete, em qualquer dos setores, ele tem o mesmo procedimento. Isso dá muita agilidade, tá? E aí, qual que é o procedimento de forma resumida? O interessado, ele pede a adesão desses incentivos. Só uma observação. Como funciona o Compete na essência? O Estado do Espírito Santo assinou contratos de competitividade com os setores, aqueles setores todos que a gente mencionou ali. Então, o Estado e o representante do segmento, por exemplo, de imóveis, o representante do segmento de atacado, de venda não presencial, sindicatos, por exemplo, assinaram um contrato com o Estado. E nesse contrato, que inclusive estão públicos, estão naquele link que está aparecendo aí para vocês, existem várias contrapartidas que devem ser apresentadas para o Estado anualmente. Lembra que eu falei que o incentivo é política pública? Pois bem. Então, anualmente, esses setores apresentam para a gente os resultados do ano anterior. Quantos empregos novos geraram, quanto de arrecadação de ICMS teve. Quando, por exemplo, quanto desses empregos a gente tem a informação qualificada. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Eles mostram para a gente pede para eles, se a contratação foi mais feminina ou masculina. Uhum. Aí a gente agora está qualificando ainda mais a informação. Eu pedi agora nesse próximo, vocês vão responder um questionário maior, mas foi culpa minha, tá? A gente pediu para verificar, inclusive, se essas empresas, né, quando faz essas contratações, como é que está a diversidade e inclusão. Eu vi que teve um juiz aqui que falou também, né? Isso. Então, olha, essa diversidade e inclusão, eu estou contratando o público diverso, LGBT, mulheres, eu tenho mulheres na liderança. Então, veja, isso são respostas que o representante do seu setor traz para mim e eu meço o quê? A política pública do Compete, que inclusive esses resultados também estão aí no site que aparece para vocês. Então, as empresas, como eu tenho esse contrato de competitividade e ele já está firmado, por isso que a gente diz que você, empresário, vai fazer uma adesão a esse contrato já fixado, certo? Então, como se dá essa... Aqui, ó, inclusive... O César, do Sincates, Opa, mandou beijo, um abraço. César, boa noite. Doutora Raquel, parabéns pelo evento. Carla também. Carla não está presente no momento aqui, porque a gente está controlando a quantidade de pessoas. Exatamente. E falou, agradecendo a oportunidade de esclarecer todas essas informações aí ao público em geral. Muito bom. Muito obrigada, César, pela sua participação, pela sua manifestação. É um grande parceiro do Estado do Espírito Santo, coordena ali o time também, né, junto com o Idaberto do Sincates, que o sindicato, por exemplo, que traz para mim essas informações, para mim como Estado, né?
traz essas informações do segmento Compete Atacadista. Então, usando o César, já que você trouxe, né, o Sincades, melhor, vamos dar esse exemplo. Então, eu assinei um contrato de competitividade lá em 2016 com esse setor de atacadista. E aí, você que é uma empresa atacadista situada em outra unidade da federação, quer diversificar seu portfólio, enfim, minimizar custo logístico e tributário, que a continha da empresa não é só tributário, tem uma série de fatores, e aí o Espírito Santo é muito interessante isso também, a gente fala bastante isso, sabe? Quando a gente recebe esses investidores. A tributação, ela é essencial, o incentivo, ela é uma política pública essencial para eu te atrair, mas não só. Então, eu tenho que ter um custo logístico competitivo, eu tenho que ter uma mão de obra qualificada, e é por isso que a gente exige essas contrapartidas e o setor apresenta isso para a gente. E aí, consequentemente, como eu assinei esse contrato com o setor, você, empresa, faz o quê? Adere, por meio aí, por isso que a gente diz, né, requerimento de adesão, você adere a esse contrato de competitividade. Então, uma dica, você que tem tem algum benefício, está inscrito, né, no benefício do Compete, ou tem interesse, você pode e deve ingressar aí nesse link que está aí na sua tela, e lá tem os contratos por setores que nós assinamos. Então, deem uma lida, inclusive, para você ver o que você precisa gerar e movimentar na economia local, ok? Bom, então, como funciona esse procedimento? A empresa pede a adesão, já que o contrato está posto, então pede a adesão a incentivo, e essa adesão, pessoal, ela é 100% eletrônica, tá? E o Espírito Santo, a gente tem muito orgulho de dizer que até mesmo no finalzinho, na verdade, o Compete, ele já é eletrônico bem antes de 2019, graças a uma parceria, inclusive, com o setor dos Sincades, que nos ajudou a desenvolver um sistema. Depois a gente evoluiu nesse sistema. Hoje a gente está integrando ele com um outro sistema do Estado, que é o EDOCS. Então, você não precisa fazer nenhuma movimentação física, nem de documento, nem de pessoa, é 100% eletrônico. Você pede a adesão por esse sistema, e aí vai preencher esse formulário de adesão, ali, ó, item 2, preencher o termo de adesão, preenche uma ficha cadastral, e essa ficha é dentro de um sistema chamado SIS-Compete. Você apresenta a certidão de irregularidade do Estado. Você também precisa, não está ali, mas você precisa ter aderido ao DTE. O que é isso? Muita gente fica em dúvida, não é? O que é DTE? DTE é Domicílio Tributário Eletrônico. É um aceite que você dá lá no ambiente do Agência Virtual, que é um sistema regulado pela Fazenda do Estado do Espírito Santo, para que você tenha acesso às intimações, às notificações, envie sua documentação contábil por esse sistema. Então, você precisa aceitar esse sistema e me mostrar que você aceitou, o que é fundamental nessa época de pandemia, já que a gente, por exemplo, vive a quarentena e os serviços públicos não param. A gente tem que alertar sempre que o DTE, ele tem que aderir, hoje em dia não tem mais como a gente funcionar nenhuma empresa sem as correspondências eletrônicas, né? Mas vocês têm que estar atentos, vigiar as informações que estão no DTE, porque assim como aquele certificado digital lá que você tem acesso no ECAC da Receita Federal, você recebe correspondências oficiais. E o Estado vai passar a fazer correspondências oficiais para você através do DTE. Então, e não só, do EDOCS também. Isso. E aí você não pode perder prazo. Você tem que vigiar essa caixinha. É uma caixinha de e-mail. Pensa assim, é uma caixinha de e-mail que eu tenho que abrir regularmente para acompanhar as correspondências que eu recebo, porque você vai ser intimado, se tiver que ser. Toda a correspondência oficial do Estado com a empresa vai ser feita através dessa caixinha. Nossa, ela tá super branda, que eu ia dar um puxão de orelha maior aqui, viu? Meu puxão de orelha ia ser maior, veja. Muita gente reclama do DTE ou do tal do EDOCS. O EDOCS é um sistema hoje que o Estado do Espírito Santo adota para o processo eletrônico. Porque eu prefiro receber a intimação pessoalmente de um auto de infração no advogado, porque eu ganho prazo. Gente, isso aí é época que a gente não usava internet. Então, agora me ajuda a ajudá-los. Agora a bronca. Como assim? Eu nem cheguei. Tem bronca para ficar lá atento. Vamos lá, nos ajudem a ajudá-los. Eu estou, por exemplo, agora, isso é muito fundamental. Eu estou num período aqui, o Espírito Santo está em quarentena, existem outros estados que você pode, por exemplo, se você está na Bahia, né? Eu acho que aí já é lockdown, não sei se é quarentena ainda, mas você tem hoje uma paralisação do trânsito físico. Eu preciso me comunicar com vocês para que não pare a sua atividade e a minha. O ambiente eletrônico faz isso.
Combinado? Então, é fundamental, sim, que vocês acessem. Periodicamente, não. Diariamente. Tem uma música? Diariamente, da Marisa Monte? É exatamente. Diariamente, vocês acessam esse sistema. Bom, tem notícia boa também. A gente envia notícia boa. Foi deferido o seu incentivo. Você quer uma notícia melhor que essa? Acessando o sistema, você vai ter acesso a isso. Bom, e aí você dá a entrada nessa documentação eletronicamente, ok? O Compete, ele é muito bacana, que eu tenho uma previsibilidade muito interessante. Se você não seguir esse roteirinho, que está fácil, são só esses documentos que eu mencionei, passo a passo, você tem ali o seu benefício deferido em 30 dias. Se você, protocolando ali no primeiro dia do mês, né? Raquel, posso fazer uma pergunta já cabulosa? Ó, as perguntas. Vamos ver. Não, é aí o que eu falo com meus alunos também, né? Perguntar pode, responder é uma outra história. Brincadeira, vamos lá. Então, na prática, a gente sabe, quem, né, Opera, pessoal né? aí, que opera, sabe que é muito rápido realmente, tá? Esse não é o ponto. A Secretaria de Desenvolvimento responde Só uma rapidamente. correção, agora nós somos Secretaria de Inovação, Tecnologia, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico. Estamos chiques. Está muito comprido. Tá Secretaria muito de Inovação, comprido. Tecnologia e Desenvolvimento. Pode ser? Pronto. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Vamos lá, brincadeira. E aí, vocês respondem bem rápido. A gente, historicamente, tem problemas de obtenção de compete com empresas que já funcionam, porque a Cefaz, a Secretaria de Fazenda, faz um caça às bruxas quando eles pegam o processo de alguma empresa que já existe. Na verdade, passam, não é nem o pente fino, não, que pente fino ainda deixa umas lêndias para trás. Eles colocam realmente holofotes na escrita fiscal dessa empresa dos últimos 5 anos. Assim, eu já vi casos de auto de infração até por nota cancelada que não estava registrada no SPED e salgados, assim, que é realmente um erro crasso. Por que uma empresa deixaria de registrar uma ou outra nota fiscal cancelada, que não gera nenhum tipo de imposto? Então, assim, isso eu falo para você até como usuária, tá? Já tenho o prazer de falar que já coloquei muita empresa no Espírito Santo com Compete e eu não faço processo de Compete de empresa que já tiver aberta. Eu só faço processo de Compete se eu abrir a empresa. Não faço, definitivamente. Se alguém me procurar e falar assim, eu tenho uma empresa aqui que tem 10 anos de histórico, mas eu vou trabalhar nesse segmento tal e eu quero fazer Compete. Eu não faço. Opção minha, pessoal. Procura outro contador para fazer. Cabulosa mesmo, hein? Então, eu sempre pensei assim, que a Secretaria de Desenvolvimento ela deveria fazer um trabalho mais próximo com a Secretaria de Fazenda, e aí eu não estou falando, gente, de proteção para pessoas que querem fazer coisas erradas. Pelo amor de Deus, não levem para esse lado. Não é assim, mas a Secretaria de Desenvolvimento tem que liberar de qualquer jeito e proteger o pessoal que quer fazer alguma falcatrua no Estado, porque, pelo amor de Deus, né? Não é esse o objetivo. Mas, assim, que pelo menos não tivesse esse olhar dos auditores fiscais dessa forma, porque eles acabam prejudicando a obtenção do Compete na maioria das vezes. Porque já tem uma certidão negativa ali que para evitar que a pessoa esteja em dívida com o Estado e ainda queira vir para o Estado e ter algum benefício. Ok? Né? Óbvio isso. Agora, acaba que essa atuação da Secretaria da Fazenda, principalmente dos auditores fiscais, em cima da obtenção do Compete, é muito pesada. Bom, você já me deu uma saída aí, assim, você já me ajudou na minha resposta, né? Bom, é um assunto sensível, porque muitas vezes, como a Secretaria de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, como a gente, e aí a pasta ali, né, na Subcomp, a gente atua
com a administração procedimental do incentivo tributário, muitas vezes há... e aí eu não estou falando, você fez essa segregação, né? Mas, enfim, muitas vezes há essa confusão, né? É a Secretaria de Desenvolvimento ou é a Secretaria de Fazenda, né? Tem gente que acha que é a Secretaria de Desenvolvimento, não é, gente. Muitas pessoas me perguntam até sobre questões do própria essência do tributo, mas é todo Estado. Então, assim, vou defender os meus amigos da Cefaz. Vou tentar. Vamos lá. Na verdade, assim, eu não tenho uma resposta, até um fato novo. Eu realmente não tinha essa informação. O que eu posso te dizer é que são dois segmentos diferentes. Você falou a questão de ter certidão e etc. Então, assim, o fato de eu ter certidão hoje, sendo eu uma empresa nova ou não me exime de passar por um processo fiscalizatório na minha conta fiscal aí nos últimos 5 anos, observando aí o prazo decadencial prescricional, que é aquele prazo que eu tenho para te fiscalizar, né? Então, assim, uma dica, vai. Já dei um geralzão para trás antes de pedir. Mas, assim, a gente teve uma incidência, né, no Espírito Santo, em que várias empresas foram autuadas, né, e autuações bem expressivas exatamente pelo que ela mencionou, descumprimento de obrigação acessória, ou seja, eu não registrei a nota de cancelamento, então isso é obrigação acessória. A obrigação principal é pagar o imposto e a obrigação acessória é informar, né, procedimentos impostos pela legislação. Então, assim, eu não sei como é que está isso hoje, talvez a gente possa fazer, sim, uma conversa, mas eu imagino que depois desses montes de autos de infração, de obrigação acessória, que, inclusive, levaram até a revisão, porque, veja, é exatamente isso que você falou. Eu, como Estado, eu não quero punir o bom contribuinte. Uhum. O governador ele fala isso o tempo todo. Eu não quero, é tão óbvio. Sim, né? óbvio. Eu não quero punir o bom contribuinte. Eu falo que na academia, para os alunos, né, que a gente tem melhorado muito, eu tenho visto uma melhora muito expressiva disso. Se criou uma linha muito tênue, né, de que todo contribuinte tem má-fé até que se prove o contrário. Não é essa a premissa principal, é o contrário. Todo contribuinte tem boa-fé até que eu prove o contrário. Então, a partir dessa relação que se espera de boa-fé entre contribuinte e Estado, dessa harmonia, né, é que esse procedimento fiscalizatório tem que ser feito. Acredito que depois dessas mudanças de punição, exatamente para... Olha, não faz sentido eu não ter registrado uma nota fiscal de cancelamento e receber uma multa maior do que o próprio valor do imposto, né? Então, assim, e é exatamente essa legislação, ela ia na contramão disso, de punir o bom contribuinte. E aí, houve-se um ajuste, no ano passado, se não me falha a memória. Houve uma redução. Exatamente. E aí, acredito que também... Duas coisas aconteceram. Essa mudança de cenário, de cultura, eu não quero punir o mau contribuinte, e, ao mesmo tempo, essa revisão do passado, porque como teve uma leva de autuação, então, assim, eu vou pedir o seguinte para a gente, vai fazer um combinado aqui. Se alguma empresa que hoje está no Estado e quer ficar ainda mais competitiva, porque, veja, não é porque ela só quer reduzir o imposto, porque aí eu tenho a renúncia fiscal, mas ela quer o quê? Dentro das possibilidades e, principalmente, pessoal, de fazer o quê? De tornar o seu produto competitivo frente a outros produtos de outra unidade de federação, por exemplo. Sim, tá? a maioria é isso. Abre, exatamente. Por exemplo, como vende só no Espírito Santo, e agora está expandindo. Vende pouco para fora do Estado. Aí, de repente, ele expande, começa a vender muito para fora do Estado. Aí fala, opa, eu tenho um benefício aqui no meu estado. Eu tenho que ficar competitivo com o produto. Para competir. Isso, até porque o outro estado tem benefício, né? Isso Exato. Aí. Então, assim, dei entrada em empresas que já estão abertas e me conta como é que foi. Daí a gente conversa. Mas, assim, é exatamente isso. Acho que até mesmo essa fiscalização dos colegas fazendários, eles têm essa inteligência. E outra também, tudo é sistêmico, né? Uhum. Tudo você aperta um botão e tudo está feito. Então, assim, não queremos punir o mau contribuinte. Essas revisões, elas são inevitáveis e aí independe se você tem compete ou não. Uhum. Que deixe isso bem claro. Tá? Pode ser que você acenda algum start em determinados momentos, mas não é só por isso. Tá? Então, tem uma série de critérios que a Fazenda adota e acredito que depois da alteração da legislação isso melhorou muito esse ambiente. Então, assim, se vocês ainda tiverem e perceberem, isso é uma... vou usar um termo aqui bem chulo, mas para ilustrar, é uma perseguição. Não, não é isso.
Mas se vocês entenderem que a gente na verdade, conversa, eu não digo nem como uma isso. perseguição, é porque pelo menos era uma equipe de auditores dentro do processo mesmo. Assim, Então, assim, aí a gente trata isso pontualmente, que não acredito que é o caso, porque a gente tem um ambiente muito saudável, a turma da Cefaz é muito parceira, muito mesmo. Então, a gente pode e deve, sim, conversar para melhorar esses ambientes. Aliás, a Secretaria de Fazenda já tem uma ferramenta muito bacana, que é fazer a autorregularização. Sim. Então, eu aviso a você, olha, eu achei uma irregularidade, se regularize sob pena de eu não te fiscalizar. Muita gente perde o prazo, que é aquilo que você falou, come a mosca lá, desculpe o termo, mas come mosca, Come não vê lá mosca, que, isso aí. olha, você fez errado, eu estou dizendo que está errado, corrija, por favor, e você não vê. Você Aí o fiscal também é mau, aí não é assim. Aí, pelo amor de Deus, você tem 30 Exatamente. dias para fazer a autorregularização. Então, isso também é uma forma que foi adotada Sim. exatamente para evitar esse tipo de contratempos. Então, dê entrada e depois conta pra gente, viu? Acho que melhorou muito esse ambiente. Como você falou, não faça, aí você não sabe como é que está o ambiente hoje. Acho que já está bem melhor. Já falei 1 hora? Ainda não, quase. Quase, então vamos avançar para acabar aqui. Então, ó. Que eu tenho mais uma pergunta, mas deixa você concluir. Tá bom, que eu vou ter faço algumas ela. aqui. Então, passo a passo está fácil. Pessoal, anota o e-mail aí. Dúvidas relacionadas a como aderir o Compete. Eu tenho certeza que o time está assistindo. Então, dúvidas como aderir o Compete, ou faltou um documento, como é que está? Você encaminha um e-mail para GComp, de Gerência de Competitividade, GECOMP, GComp, com P mudo, @sedes.s.gov.br. Todas as dúvidas vão ser respondidas, mesmo em quarentena, home office, o time está 100% online, ok? Seu e-mail é respondido com uma agilidade ímpar. Aqui eu já venho para algumas perguntas, já estamos na zona final já. Então, aqui. Isso. Aí deixa eu fazer, então, então uma pergunta vai, que chegou vamos lá. no YouTube. YouTube, aqui. vamos lá, então. O Edson Nardelli é de Santa Catarina, ó, outro estado. Opa! Prazer, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam conscientes desse momento. Um abraço, a solidariedade ao povo catarinense. Obrigada por estar aqui. Lá está bem ruim também. O Brasil, né? Então, um abraço, viu? Temos a empresa em Santa Catarina. Podemos abrir simplesmente 2 filiais no Espírito Santo? No caso, uma importadora e outra um centro de distribuição? Ou tem que ser empresas distintas? Eu entendi. Ele quer saber se podem ser filiais da mesma empresa dele, de Santa Catarina, ou CNPJs distintos, um importador e um distribuidor. Perfeito. Aqui no Estado, nós adotamos, né, uma teoria tributária que chama-se teoria da autonomia dos estabelecimentos. Então, o que isso quer dizer? Que cada CNPJ, eu não estou falando de raiz, não, estou falando de CNPJ inteiro, eles são autônomos, né, no que se refere à regra matriz de incidência tributária de ICMS, ou seja, no que se refere à parte de obrigação principal do imposto. Tá? Não estou falando para fins de análise econômica de empreendimento, estou falando de obrigação principal do ICMS, que são coisas diferentes, a análise tributária da regra matriz de incidência tributária de ICMS. Então, o Espírito Santo adota essa chamada autonomia dos estabelecimentos. A doutrina tributária, né, ela fala bastante sobre isso. O que isso quer dizer? Que cada CNPJ, ainda que filiais, né, então você tem uma matriz com filial 02, a outra filial 03, elas são o quê? Autônomas entre si no que se refere a, de novo, incidência, fato gerador, enfim, a questão tributária do ICMS. Então, consequentemente, sim, você pode ter 2 filiais no Estado do Espírito Santo, porque, para fins tributários, eles são autônomos, ok? Respondido? Isso, respondido. Pronto. Então, ó, eu botei algumas telas ali, algumas perguntas na tela que a gente escuta com uma certa frequência. Eu acho que passou um... Passei um slide, estou no 8. Vixe. Que a pergunta... Vamos lá, tem uns spoilers aqui para vocês até o final. Então, primeiro aqui, eu acho que acabei respondendo qual é o prazo de vigência do Compete, faltou um E ali. Então, a gente tem 2032, a gente tem 22. Deixa eu ver se aqui está aqui. Tem uma pergunta que investidores sempre fazem, potenciais investidores aqui no Estado, como, por exemplo, como é o nome do colega nosso? Edson Nardelli. Edson, de Santa Catarina, potencial investidor no Espírito Santo, né, que vai abrir aqui suas empresas, né? Já estamos aqui te desejando boas-vindas com esse empreendimento novo. Pergunta com bastante frequência. Eu vou abrir aí a minha filial. Estava dando microfonia? Desculpa. Foi? Melhorou? Pronto. Então, assim,
faço todo esse empenho, né, de abrir uma filial no Espírito Santo e aí acaba o benefício. Bom, primeira coisa, assim, o benefício, as datas dos benefícios são para todos os estados, ponto. Segunda coisa, como a política pública tributária ela é muito importante, saibam que o Estado do Espírito Santo tem, sim, feito um trabalho com vários outros estados que têm interesse, sim, e sabem que isso é uma política pública de desenvolvimento econômico, como eu falei com vocês, não é renúncia, é política pública, né? Que vocês viram a quantidade de empregos que hoje o Compete na sua totalidade gera. Então, assim, tem feito um trabalho muito importante em âmbito nacional para isso, mas a gente não consegue afirmar, mas temos certeza que os nossos poderes legislativo, né, principalmente em âmbito federal, estão analisando e debruçados sobre isso de uma forma muito séria para que esse prazo aí seja analisado. De toda forma, ainda que você venha para cá e supondo, no pior cenário, que, né, vou torcer aqui para que não aconteça, vamos supor que o incentivo venha ali a se extinguir em 22. E aí? E aí, lembra que eu falei que o Espírito Santo ele é competitivo em várias outras frentes? Então, você, mesmo estando aqui, você vai continuar contando com vários outros critérios na sua planilha de custo que serão rentáveis. Seja porque você tem ali uma estrutura logística muito eficiente, consequentemente mais barata e mais qualificada do que outros estados, seja por conta da nossa localização, enfim, incentivos internos que eu posso manter para o setor. Então, a gente continua competitivo em várias outras frentes, tá bem? Então, assim, não se apeguem a esse número, porque, primeiro, a gente não tem certeza de se ele vai se findar mesmo, e, segundo, porque a gente tem várias outras variáveis muito importantes de competitividade para os setores. Acho que é isso. Bom, segunda, que contrapartida que eu preciso oferecer para usufruir do Compete? Então, como eu falei, tem ali vários setores, tem vários contratos de competitividade assinados, e em cada um deles a gente vai falar sobre eles. Mas o Compete, como é um incentivo em que eu quero fomentar a permanência, inclusive, da minha vocação logística, que eu adquiri, eu como Estado do Espírito Santo, ao longo da minha história, por conta ali de incentivos aduaneiros e etc., muitas dessas contrapartidas, além de adicionar novos empregos, é a manutenção desses empregos diretos e indiretos. Então, vocês vão ver que tem uma série de ações que, ainda que seja o polo logístico atuando, é contrapartida direta para o Estado do Espírito Santo, tá bem? Por isso que eu já vou fazer aqui uma observação. É muito, muito, muito importante que quem aderir ao Compete responda as perguntas que o setor encaminha, porque é aqui que eu vejo as contrapartidas, isso que o setor se comprometeu. Combinado? E o setor se comprometeu e tem que cumprir. Sob gente. pena de eu rescindir esse contrato com senão... o setor e todo mundo cair. Exatamente. Bom, bares e restaurantes podem ter Compete? Então, a gente tem um artigo específico para bares e restaurantes, e aí eu já vou emendar também com a pergunta 4. MEI, microempresa e empresa de pequeno porte podem ter Compete. Então, assim, bares e restaurantes hoje estão abrangidos pelo Compete, assim como empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, e aí não um MEI, elas podem também ter o Compete. Qual é hoje a impossibilidade, que é muitas vezes o que se tem dentro de bares e restaurantes ou em determinados outros segmentos? Para aderir ao Compete, você não pode ter como regime de apuração Simples Nacional. Né? Então, você tem que ter como regime de apuração de ICMS ou o crédito presumido ou o regime ordinário, por uma questão até lógica. Quando eu falo do Simples Nacional, estou falando de um comitê gestor do ICMS no âmbito federal. Então, o Estado não tem mobilidade e flexibilidade de uma forma mais autônoma para tratar nesses casos de incentivos. Né? Então, muitas vezes, bares e restaurantes estão dentro do Simples. Então, não é porque bares, restaurantes ou pequeno e microempresa não podem usufruir do benefício, porque tem esse mito também, sabia? Benefício é só para os ricos, só para a grande empresa. Não é assim, tá? Não é, não. É para o pequeno, é para o médio, Isso. é para aquele que tem regime de apuração presumido ou real, tá bem? Então, faça as continhas. Eu estou no Simples, que é mais barato. Dependendo do seu estímulo, dependendo da sua operação, nem sempre. Nem sempre, exatamente. gente. Olha, o Compete ele pode ser um instrumento muito importante aí para você fazer um planejamento tributário lícito. E aí, veja,
Quando você gera mais riqueza, quando você fatura, você vai gerar mais emprego, você vai gerar mais receita tributária, e é isso que eu, como Estado, quero. Que você prospere, consequentemente, os seus empregados e a sociedade em que a gente está aqui fazendo um esforço sobre-humano diariamente para organizá-lo. Olha, a gente pode falar um exemplo que empresas do Simples Nacional que atingem o teto de faturamento pagam alíquotas altas. E aí, muitas vezes, a gente tem empresas que chegam ao teto com alíquotas altas e que não têm um número tão grande de funcionários, porque às vezes o segmento não exige um número muito grande de funcionários, e então não tem uma compensação do Simples Nacional pela folha de pagamento. E se fossem por presumido com um benefício de compete atrelado a um lucro presumido ou real, pagariam menos imposto que o Simples Nacional. Ah, Milza, não existe isso. Existe. E às vezes tem empresas que estão trabalhando ilicitamente, abrindo 3 empresas no Simples, que não poderia, por exemplo. Aí é os chamados planejamentos tributários ilícitos, né? Não, mas que ele está fazendo isso sem saber que ele nem está economizando. Olha Exato, que absurdo. além de porque você está criando uma situação que não é tão Você está criando uma situação verídica, que não é lícita isso. para ter uma economia tributária que não você é real. não está tendo. Exatamente. Então, contrate um profissional da área. Nós temos diversos Faz conta, no gente. Espírito Santo. Faz conta. Exatamente. E aí, só para a turma leiga, né? Por que às vezes não faz sentido? Porque, por exemplo, quando você está no Simples Nacional, você não tem ali os créditos, né, por a sua operação de entrada e saída de mercadoria, por exemplo. Estou falando de CMS, falando mais de mercadoria. E no presumido e no ordinário, eu tenho. Então, muitas vezes, em tese, o que você está pagando cheio de CMS no Simples, você migrando o seu regime tributário, você tem uma compensação desses créditos, uma eficiência tributária muito mais rentável para você. Um exemplo do que a Milce acabou de mencionar. Eu tenho problema com nomes e datas, hein, gente? Já fui. Mencionando exatamente por isso. Por isso que é conta. Eu sou advogada, mas eu amo conta. Adoro. Até fiz uma doideira de fazer um mestrado que tem estatística. Mas essa pode ser uma outra live depois. Bom, outra pergunta. Vamos lá. Passa slide. Em quanto tempo é analisado o compete? Então, acabei falando um pouquinho, se você dá a entrada na documentação redondinha no início do mês, ali no primeiro dia do mês, a Cefaz tem 30 dias para analisar, mas o time da Cefaz é muito eficiente, então eles rodam com uma eficiência ímpar, em 20 dias, normalmente ele analisa, então a gente consegue cumprir o prazo de 30 dias. Poxa, mas eu estou demorando o meu compete, possivelmente, sabe o que acontece muito? A empresa teve algum problema no preenchimento do sistema, demorou para acionar o sistema, demorou para me responder, e aí tem que refazer o processo e ficam bravos com a gente. Então, fiquem atentos, tá bom? O que é DOCS? É um sistema eletrônico de tramitação de processo eletrônico, que é por onde você protocola, após ter tido o aceite ali dentro do ambiente do Siscompete, que é o sistema, que é aquela ficha de adesão, cadastral, você preenche num sistema. Então, logo aceite, ou seja, você preencheu corretamente, eu envio pelo eDocs. As atualizações do Compete são obrigatórias? Sim, anualmente a gente tem a atualização do Compete. E aí vai um spoiler. Qual o prazo para a atualização do Compete de 21? Até hoje o prazo é 31 de março. Temos o spoiler, só que eu não posso dar o spoiler antes do meu chefe, do governador. Então, a dica pessoal, atenção, assistam a live amanhã, o pronunciamento do governador Renato Casagrande, às 14h30, pelas redes oficiais do governo, que nós teremos um anúncio de várias medidas econômicas em socorro à economia do Estado, de vários setores, por conta, né, desse período de quarentena, em que, infelizmente, a gente precisa passar por ele, mas necessário. E aí a gente tem algumas novidades que vai envolver o Compete também. Assistam, temos, primeira mão, hein? Primeira mão. Assistam, então, amanhã às 14h30, o pronunciamento, tem várias medidas de socorro econômico, e a gente também terá aí anúncios relacionados ao Compete, tá bom? Por que é tão importante eu responder o questionário que o Sincades, a turma da venda não presencial, a VEMPS envia, enfim.
a Findes. Por quê? Lembra que eu falei que incentivo tributário é política pública, eu preciso medir contrapartida? Eu só meço essas contrapartidas com informações, estatisticamente, numericamente. Então, eu preciso dessas informações. A gente recebe só os dados consolidados dos setores, eu não sei por empresa, tá? Então, eu tenho esses dados mais consolidados, mantendo ali o sigilo, obviamente, de informação, tá bem? Mas essas informações, elas são importantes e obrigatórias para que eu meça essas políticas públicas e demonstre para todos os órgãos de controle o quão é importante a manutenção desses e de outros incentivos tributários no Estado do Espírito Santo. Bom, agradeço imensamente. Mais perguntas. E vou passar para você mais dúvida. Vamos lá. Tá bombando aqui esse... Espero que seja de bom. O YouTube hoje está... Olha... tem uma que você acabou respondendo agorinha, mas o Alessandro dos Santos Rosa perguntou: posso aderir ao Compete sendo optante pelo Simples na apuração dos impostos federais e ordinário na apuração do ICMS? Porque, olha bem, o ICMS ele tem um sublimite, que é 3.600.000. Então, o Simples Nacional... você pode ser optante pelo Simples Nacional até 4.800.000, que é o faturamento anual, né, da empresa. Quando eu ultrapasso 3.600.000 no ano anterior, eu saio do Simples no sublimite do ICMS, ou seja, eu pago os impostos federais de forma unificada, mas o ICMS eu vou pagar no regime ordinário. E aí, uma pergunta que eu vou devolver para você. Quando você ingressa na Receita da Fazenda, do Estado do Espírito Santo, você vai aparecer com qual regime? Ordinário. Não, eu tenho que transmitir SPED, eu tenho que... É um regime ordinário regular. Eu tenho todas as obrigações com o Estado como se ordinário fosse. Ó, estou pegando uma cola aqui. Pega uma cola aí para ver, porque eu também tenho essa dúvida, tá? Eu não sei se pode não, gente. A norma, ela diz o seguinte, estou abrindo aqui o artigo, quer ver? Só um minutinho, tem que pegar a cola aqui. A pergunta foi boa aqui, tá? Não dá para você ter a lei 10.568, eu já decorei o número dela, que já é um avanço, que eu sou péssima em decorar. Eu tenho tanto pouco espaço na minha mente, gente, que eu vou ficar decorando os artigos. Eu acho lindo os juristas que decoram, eu não sou essa. Então, ó, vamos lá. Ela diz o seguinte. Vamos lá. Que fica vedado. Cadê meus amigos da Cefaz? Tinham que estar vendo para me ajudar aqui, ó. Tem vários assistindo, hein? Ele diz o seguinte, que não pode aderir ao incentivo do Compete aquele que faz uso do Simples Nacional. Então, ele não me traz a ressalva de que é do Simples no que se refere ao ICMS. Ao sublimite. Exato. E por que que... e aí, o que eu vou... como é que é o nome? O Alessandro, né? Alessandro, eu não tenho competência legal dentro... Hoje eu estou como Raquel Freixo, professora, né? Isso. Então, se eu tivesse na qualidade de subsecretária, eu não poderia te responder porque essa resposta é de competência do time da Fazenda. Porque, lembra, é natureza eminentemente tributária, né? Mas, como professora, a dica é remeta uma consulta para o time da Cefaz, tá? Mas, assim, eu não posso... quando eu falo em incentivo tributário, eu falo em política pública de fomento, lembra? Eu quero fomentar o quê? O desenvolvimento. Só que eu também não posso dar mais do que se precisa. Então, se a empresa já possui um incentivo tributário, esse acúmulo, não sei se ele é possível, não me parece razoável em determinados momentos. Tá? Então, olha, se eu sou no Simples nos impostos federais, mas ordinário no ICMS, querendo ou não, mesmo o CNPJ está acumulando incentivos. Tudo bem que de poderes diferentes, mas a lei ela não me trouxe uma ressalva. Okay? E provavelmente porque então, na época que a lei foi não existia assim, subsegregação. Isso, exatamente. Então, a questão do ICMS veio depois. Também está muito relacionada à questão do DIFAL, né? Essa confusão toda. Então, assim, pela leitura seca, não há exceção. Então, acho que pode ser uma via muito importante, interessante. Aliás, fica super dica
fazer uma consulta direta à Receita Estadual do Espírito Santo, que o time vai responder com muita eficiência. Isso aí. Para ter acesso ao benefício, a empresa precisa ser matriz? Não. Como eu falei, a autonomia dos estabelecimentos, então eu preciso que você, aí falando de Compete, o incentivo do Compete, né? Isso. Você precisa ter, obviamente, um CNPJ que pode ser filial. Lembra no exemplo que eu dei? Olha, você é uma indústria lá na Bahia, mas está expandindo. Eu não quero simplesmente tirar a indústria dos estados colegas. A gente quer que você cresça, e que, inclusive, cresça aqui no Espírito Santo. E, por isso, pode ser uma filial. Qual o prazo, em média, para deferimento de adesão ao Compete? Estando regular, dando entrada no primeiro dia do mês, 30 dias. E tem algum treinamento para a utilização da planilha de cálculo do Compete? Eu acho, olha, muito bom. Fica a dica, viu, para quem convidou, Carla. E assim, o setor, por exemplo, no Compete Atacadista, porque lembra, o Compete tem 21 setores, né? No Compete Atacadista, a turma o sindicato do Atacadista, que é o Sincad, eles elaboraram uma planilha muito robusta. Sim. E tem uma live muito interessante também. Do nosso amigo Rieder. Então, e aí tem uma live também que eu assisti que explica um pouco a planilha. Então, aí, eu não tenho esse curso, mas acredito aí que, ó, a dicona aí de ouro. Ela não fechou ainda as lives do mês de agosto, quem sabe, não é isso, Carlos? Convidar o Rieder para explicar essa planilha cabulosa dele, entendeu? Que é só ele. Isso, ou convida alguém da Cefaz, algum dos meninos do time da Cefaz. Tenho certeza que eles terão prazer imenso de esclarecer dúvidas de vocês. Então, gente, olha, agradecendo aqui tanta mensagem que a gente recebeu, Gedaí, Walter Leno, os contadores assistem em peso, tá? Tem alguém puxando minha orelha? Pode dar isso. Não, olha que não, só deram parabéns. Eu tô achando isso muito politicamente correto. Ah, é? A outra aqui querendo puxar minha orelha já vai, eu quero ver. Paula Antonella mandou então, você não ouviu essa parte? Eu falei que o spoiler eu ainda não posso dar muito, por causa do chefe que vai anunciar amanhã, mas às 14h30, repetindo o spoiler, às 14h30 a gente tem o pronunciamento das medidas econômicas. Envolve Compete, envolve atualização. Então, assistam que a gente tem notícia boa aí para vocês. Vou mandar um beijo para a Tamires. Outra me futucando aqui para eu poder tirar os... o chefe puxa minha orelha. A Tamires estava mortificada porque não podia vir, tá meio doentinha em casa. E a gente nem pode, que daria mais de 3 pessoas. E aí a gente não pode ultrapassar o limite. Mas ela ficou tristinha e falou que tinha que mandar um beijo para ela, porque ela é muito ciumenta, gente. Tem que confessar que a Tamires é muito ciumenta. Um abraço, Tamires. A próxima, quem sabe vocês me convidam para vai ter uma, né? Que talvez ela vai ser convidada ao fim do ano, né? Essa não vai ter mais convite. Deixa eu te falar, de dezembro é a melhor. Essa, de dezembro aí, ó. Sempre a melhor de dezembro. Bruno. Muito contador mandando abraço. Que bom. Olha, povo de Colatina, de Linhares, Vitória, Santa Catarina, Bahia, Minas, Brasil. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite, por vocês estarem aqui com a gente até agora. Espero aí que esse nosso bate-papo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Eu espero muito que esse bate-papo também tenha inserido novas dúvidas, porque isso é muito bom, quer dizer que você está um passo além. Então, é sempre bom gerar dúvidas e a gente buscar novas respostas. Vou desejar de novo, né, para todos que são do setor produtivo, força. Sei que é muito difícil esse momento, saiba que dói na gente, dói em mim, estou sem dormir, aí pensando em diversas coisas para tentar minimizar. Eu sei que é impossível a gente resgatar esses lucros perdidos, esses tempos perdidos, mas o momento requer solidariedade, requer trabalho também das atividades essenciais, inclusive a nós, para pensar em vocês. Então, espero aí, sinceramente, que a gente tenha momentos melhores muito rápido, ok? Eu espero também que a gente consiga
ter gerado em vocês aí esse desejo de se reinventar e pensar aí no Espírito Santo como um ponto focal de reinvenção. Desejo muito, muito, muito sucesso, novos planos. E é isso. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Gente, a gente quer agradecer ao pessoal que sempre apoia as nossas lives. A The Picnic Box mandou uma tábua linda, como sempre. A Casa do Porto, que mandou 2 vinhos que... Ih, Carla não me deu a ficha técnica do vinho. Rui vai puxar a orelha dela, gente, porque o vinho tá maravilhoso. Saberei já já. Eu vou ter que olhar o que é aqui. Chardonnay? É? Um Chardonnay, mas... Gente, não tem a ficha técnica do vinho. Nós vamos ter que mostrar o vinho, entendeu? Porque... Ah, Carla Tasso. Rui vai puxar sua orelha. Vila Vídeos, que também sempre faz nossas lives com muita paciência, porque sempre dura mais de 1 hora, tá? Vamos agradecer todo mundo que participou com a gente, mandou perguntas. Gente, o seguinte, os nossos canais digitais estão aí na tela, no último slide. Pode passar aí, Raquel, Agora. por favor, meu amor. Aí, volta mais um. Isso. Muito obrigada. Os nossos canais digitais, meu Deus, botaram até nosso telefone. Agora vai bombar mesmo, que vão mandar de pergunta, gente. Gente, brincadeira, pode mandar pergunta, tá? Inclusive, tem umas 2 ou 3 perguntas sobre o Compete que a gente não deu conta de responder. Pode deixar que a gente responde para vocês depois. Deixa o e-mail de vocês, algum contato, tá? No YouTube, aí no chat do YouTube, que a gente responde essas perguntinhas que ainda ficaram para trás, tá bom? E muito obrigada, e não percam a nossa próxima live, que a Carla já falou, que vai ser sobre imposto de renda. O que a gente puder, não vamos contar com postergação, não. Tá? Vou fazer uma propaganda também. Faça. Me sigam nas redes sociais. Isso Raquel com aí. CH, Rachel Freixo com X, Freixo. F-R-E e XO. Sigam lá. A gente tem muitas informações sobre questões do Estado, às vezes tem curiosidades, então siga também. Obrigada mais uma vez. Carla, obrigada. Prazer inenarrável estar com vocês aqui, viu? Beijo, boa noite. Gente, muito obrigada e boa noite, até a próxima.